Quem é o tal hater? O que o motiva? E como devemos lidar com essas pessoas? O meu interesse por esse tema começou quando eu era criança, porque na escola até a 6ª série eu sofri bullying. E eu me lembro de sempre ver o comportamento daquelas meninas que me atacavam por coisas bobas como a cor do meu cabelo, por exemplo. Eu me lembro de sempre ver o comportamento delas com um olhar muito mais de curiosidade do que de qualquer outra coisa. E eu sempre me pegava perguntando por que essas pessoas agem assim. Há algumas semanas eu estava conversando com um colega meu que também tem um canal aqui no YouTube e a gente estava falando sobre os comentários odiosos que de vez em quando eu recebo nos meus vídeos. E pesquisando aqui na plataforma eu vi que isso é algo muito comum. Parece que já vem no pacote. E por algum motivo eu me lembrei daquelas meninas que me perseguiam quando eu era criança. E aí, aquelas perguntas que a Cristiane de 10 anos de idade se fazia voltaram, só que com uma nova roupagem. O que faz com que uma pessoa odeie a outra sem que aquela pessoa tenha feito absolutamente nada diretamente contra ela? E como a gente deve lidar com isso? E voltando no tempo, da época lá que eu tinha 10 anos de idade, eu me lembro que um dia uma das meninas lá do grupinho que implicava comigo, que era inclusive a líder deles, acho que o nome dela era Fabiana. Eu me lembro que uma vez ela chegou na escola com as pernas completamente marcadas. Ficou bem claro que ela tinha sido espancada. Naquele momento, eu lembro que eu comecei a sentir pena dela. E de certa forma, da minha maneira lá, daquela cabeça lá de 10 anos de idade, eu entendi por que ela tinha tanta raiva. E eu entendi também que a raiva dela não tinha nada a ver comigo. O bullying que ela fazia contra mim não era nada sobre mim. Era muito mais como ela se sentia com relação à própria vida dela e às frustrações dela. Eu entendi ali naquele momento que eu, pra ela, significava apenas como uma válvula de escape. E voltando aqui pro presente. Depois dessa conversa que eu tive com esse meu colega, diante dessa minha nova realidade, e sabendo que as coisas estão só começando com relação à minha exposição aqui, e sabendo também que esse é um assunto muito importante que a gente... Giló, sai daí! E sabendo também que esse é um assunto muito importante, que a gente precisa discutir a respeito, eu resolvi fazer o que eu gosto mais de fazer e fui pesquisar para entender quem é o tal do hater, o que o motiva e como devemos lidar com essas pessoas. E as respostas que eu encontrei eu trago aqui nesse vídeo. Eu sou a Cris Brasil e toda segunda e quinta eu vou me sentar aqui e explicar para você um tema que chamou a minha atenção durante essa semana. Então o que você tem a fazer é pegar seus fones de ouvido e ir lá fazer suas coisas enquanto eu fico aqui e explico para você tudo que eu aprendi sobre algo que talvez você nem imaginaria, mas que pode ajudar você a entender melhor a realidade, melhorar a sua mentalidade para avançar na vida e de quebra se tornar uma pessoa muito mais interessante. E se isso é algo que te interessa, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever aqui no canal, dá aquele like também pro YouTube saber que pode mandar mais desse tipo de conteúdo para você e eu vou parar de enrolar e vamos pro vídeo. Essencialmente, quanto mais discreto você se mantiver e mais você seguir o fluxo, não se destacar em nada e agir sempre de acordo com a norma, mais você tem chances de se esconder dos olhares ferozes dos haters. E se esse for o caminho que você escolheu para sua vida, você pode pular esse vídeo, porque esse vídeo não é para você, mas antes de você ir, peraí, presta atenção aqui. Quanto mais você se conforma e se esconde para não atrair a crítica dos outros, mais você se esconde de você mesmo. A desvantagem de manter uma vida de status quo é que você nunca está realmente se desafiando e com isso fica muito mais difícil de você crescer, melhorar, evoluir, porque as maiores experiências de crescimento geralmente elas surgem quando você se desafia, quando você enfrenta os seus próprios medos, quando você sai da zona de conforto e você não recua, você avança. Deixa esse pensamento marinando, depois você volta aqui para assistir o resto do vídeo. Quem é o hater? Traduzindo para o português, hate quer dizer odiar. Sendo assim, hater quer dizer a pessoa que odeia, ou sei lá, o odiador. Mas para facilitar aqui, eu vou me referir sempre hater. Vou sempre falar a palavra hater. Um hater é uma gíria muito usada aí na linguagem cotidiana e principalmente no meio online, que é para descrever um indivíduo que fala e se comporta negativamente, geralmente em resposta ao sucesso ou à exposição das outras pessoas. E o termo hater também é amplamente utilizado como uma sigla que significa having anger towards everyone reaching success, o que significa ter raiva de todos que alcancem o sucesso. Mas será que isso é verdade? Antes da gente continuar, me conta aqui qual é a sua opinião. Você acha que todos os haters têm a inveja de quem tá melhor do que eles? Me conta aqui nos comentários. Por que os haters odeiam?
Com a minha pesquisa, eu descobri que os haters, eles podem fazer esses comentários odiosos, eles podem odiar você basicamente por 3 motivos. Existem outras coisas que eu vi lá e tal, mas eu acho que esses 3 motivos foram os que mais apareceram. Eles veem você como uma ameaça, eles odeiam a própria realidade e querem ter a tua realidade, eles querem atenção e validação das outras pessoas. E na verdade, o hater, uma pessoa pode ter na verdade esses 3 motivos ou 2 desses motivos, não é só um motivo para cada um. Mas elaborando melhor aqui, eles veem você como uma ameaça. Quando esse é o caso, a pessoa tem aquelas crenças muito fortes e ela acredita que aquela pessoa que está em evidência disse ou fez alguma coisa que desafia ou desrespeita essas crenças. Existem muitos desses comentários com bases religiosas, porque a pessoa fez uma interpretação de alguma coisa lá que você falou e ela acha que aquela coisa que você falou ofendeu aquela parte lá da religião dela. E a religião é só um exemplo que eu tô dando, pode ser qualquer outro tipo de crença do que você acredita pra vida, enfim, pode ser qualquer uma dessas coisas. Então, nesse caso, a pessoa, ela se sente ofendida por aquilo que você disse ou que você fez e ela encara aquilo como um ataque pessoal a ela. E por isso, ela se acha no direito e até no dever dela se defender ou defender aquela causa dela ou aquela questão dela te atacando. E muitas vezes, para isso, vale qualquer coisa. Vale te xingar, vale te desmoralizar, vale te desacreditar, vale qualquer coisa. E quando eu falo pessoa em evidência aqui, eu tô falando de celebridades, influenciadores ou réis mortais que estão aí se aventurando no Instagram, no YouTube da vida. Eles odeiam a própria realidade e querem ter a sua realidade. Nesse caso aqui é quando a pessoa ela se sente envergonhada, frustrada, injustiçada pela sua própria realidade, porque ela não conseguiu aquilo que ela queria conseguir. E aí ela vê uma outra pessoa que está em evidência, ocupando aquele lugar que ela gostaria e ela acha que mereceria de estar ali. Em muitos casos, ela chega a achar que ela merece muito mais estar ali naquele lugar onde aquela pessoa que ela odeia está por algum motivo, ou porque ela é uma pessoa melhor, ou porque ela sabe mais. E geralmente ela tem aquele sentimento de que é muito injusto que ela não está ali e você está, porque você não merece. Esse tipo de hater, ele geralmente vai deixar aqueles comentários ou desmoralizando a pessoa, fazer aqueles comentários nada a ver com o que a pessoa faz e o que fez com que a pessoa chegasse ao ponto em que ela está, de sucesso, de grana, ou o que seja. Como chamar uma cantora de burra, por exemplo, tentando convencer todo mundo de que essa cantora não tem talento e por isso ela não merece o sucesso e o dinheiro que tem. Eles querem atenção e validação das outras pessoas. Nesse caso aqui, eu até falo sobre isso no vídeo em que eu falo sobre a cultura do cancelamento, eu vou deixar o link aqui na descrição. É bem a questão do pertencimento. Eu não sei se vocês repararam, mas as pessoas elas tendem a responder muito mais os comentários negativos do que os positivos e elas meio que se juntam ali naquela causa. Com isso, o hater, ele sabe que ele tem muito mais chances de ser notado quando ele faz aquele comentário de ódio do que se ele for fazer um comentário positivo. Infelizmente, né, gente? Haters e trolls. Os haters e os trolls, eles são bem parecidos. Eu acredito que o troll, ele é um tipo de hater, mas eles têm algumas coisinhas assim que diferem, dependendo da situação. A maior diferença é que o troll, ele não precisa necessariamente sentir inveja daquela pessoa para que ele coloque um comentário de ódio. A intenção do troll é mais de chamar atenção mesmo. É como que eles se divertem causando aquela perturbação ali naquele ambiente. Os haters, por outro lado, eles querem se sentir melhor do que aquela pessoa que eles odeiam. Eles querem se sentir mais virtuosos, mais inteligentes, mais sei lá o que. Eles querem se sentir melhor do que aquela pessoa. Por exemplo, se você vê lá um comentário no vídeo do YouTube e a pessoa tá simplesmente xingando o cara lá que fez o vídeo, aquilo ali é um troll. Esse comentarista mal educado, né, gente? Vamos combinar. Esse cara mal educado, o que ele quer mesmo é atenção. Às vezes, a pessoa nem viu o vídeo, ela só entra ali e põe aquele comentário lá. O hater, geralmente, ele vai tentar mostrar que ele sabe mais,
que aquela pessoa que fez aquele vídeo, ela não sabe o que ela tá falando. Ele sabe aquilo ali. Ele tenta se elevar na mente dele, rebaixando você. É aquele caso da pessoa que precisa fazer você se sentir mal para que ela se sinta bem. Gente, eu usei aqui o exemplo do YouTube e eu tô usando muito essas questões aí de redes sociais, né, como Instagram, enfim. Mas hater tem na vida também. Você não precisa ter um canal do YouTube para você ser vítima de hater. Todo mundo pode ser vítima de hater. Eu acho que resume bem aqui essa questão de que o hater, ele precisa fazer você se sentir mal para ele se sentir bem. E tem muitas pessoas aí fora com esse mesmo problema. A neuropsicóloga e psicóloga clínica Luanda Braz, que eu deixei o link pro Instagram dela, tá aqui na descrição, ela explicou ainda melhor do que eu essa história. Bom, o primeiro passo é a gente pensar que a internet dá uma falsa sensação de que eu posso me expor, eu posso escrever tudo o que eu quero, eu posso ofender. Esse é o grande objetivo dessas duas classes, dos trolls e dos haters, é de ofender, é de disseminar ódio, é de falar mal das pessoas sem nenhum critério, enfim, espalhar ódio pela internet. Realmente a internet dá essa falsa sensação de que você pode fazer o que você quiser, que você jamais será pego e que você não vai sofrer nenhuma consequência. Hoje em dia a gente tem dispositivos bem fortes, né, em cima disso, porque isso causa uma destruição na vida das pessoas e isso realmente deve ter cada vez mais um veículo de ajuda, porque muitas pessoas realmente não sabem o que fazer quando são prejudicadas nesse mundo virtual. Isso me faz lembrar muito o Anel de Giges do Platão. Quem você é quando você não está sendo visto, quando você não está sendo vigiado? O que você faz? Surpreendentemente, muito dessas pessoas que têm essa prática são pessoas que muitas vezes na vida real são tímidas, não falam muito, não se expõem, porque sabem o peso da crítica e do julgamento. Então elas aproveitam para fazer esse tipo de coisa na internet, que aparentemente é uma terra sem lei e que as pessoas podem fazer o que querem. Então a gente pode entender que essas pessoas que têm esse tipo de comportamento, esse perfil na internet, são pessoas que possivelmente sofrem de transtornos, sim, pessoas que têm algum transtorno de personalidade e que por isso têm o prazer de fazer mal e de disseminar tanta raiva e tanto ódio que acabam projetando nas outras pessoas de forma indiscriminada. Então, organizando aqui. Como fazer para lidar com essas pessoas? Concentre-se na estrada, não no muro. Durante a entrevista para uma revista, o piloto de corrida Mário Andretti foi questionado sobre qual seria a dica número 1 que ele daria para quem está interessado nessa área de direção de carro de corrida. E aí ele disse: não olhe para o muro, seu carro vai aonde seus olhos vão. O mesmo pode ser dito para sua vida e sobre como lidar com os haters. A crítica e a negatividade dos haters são como um muro. Se você se concentrar nisso, você vai sempre dar de cara com isso. Além disso, tudo que você foca muito cresce na sua frente. Então, se é nos haters que você vai focar e naqueles comentários de ódio, aquilo ali vai ter cada vez um impacto maior em você. E aí você vai acabar sendo sabotado por um monte daquelas emoções negativas, por dúvidas. Gente, por isso tem muita gente que chega a entrar em depressão e até desiste. Agora, se você focar e se concentrar na estrada à sua frente, você deixar que esses muros passem, você vai se fortalecer cada vez mais. Para quando surgirem os muros, você vai conseguir passar por eles de boa. Agora, essa é a minha abordagem preferida para a crítica destrutiva. Primeiro lugar, eu sempre observo quem tá falando, né? Então, se alguém faz uma crítica, eu sempre vejo, ok, essa pessoa tá melhor do que eu, ela já fez coisas muito melhores do que eu nessa área aqui. Porque o que acontece na maioria dos haters, quando você vai lá ver, cara, a pessoa não tá fazendo a mesma coisa que você. Ela não tem experiência nisso que você tá fazendo. Ela não é bem sucedida nisso que você tá fazendo. Ela só tá ali tentando te puxar pra baixo porque ela também tá lá embaixo. Então você vai ouvir essa pessoa por quê? Geralmente, a pessoa que tá bem, ela quer ver você bem. A pessoa que conseguiu chegar lá, a pessoa que teve sucesso naquilo que você está tentando fazer, raramente ela vai olhar para o cara que está lá embaixo, que está tentando, que está começando aquilo ali e vai pisar nele. Raramente isso vai acontecer. A pessoa que está bem, ela tá de boa. É geralmente quem está lá embaixo ou que não fez nada, principalmente porque tem medo de julgamento, tem medo de tentar, de se expor e ser julgado e ser atacado. Geralmente são essas pessoas que vão
te atacar. Quando alguém faz um comentário negativo, primeiro eu observo pra ver se aquilo ali pode me ensinar alguma coisa, porque às vezes a pessoa, ela não escolhe bem as palavras, ela tá sendo escrota com as palavras dela, a intenção dela é te ofender, mas pode ser que a mensagem dela traga alguma coisa que pode te ajudar, alguma dica, algum toque, alguma coisa que você pode melhorar em você. Então, eu sempre observo, ok, o que essa mensagem pode me trazer de bom. Agora, quando eu percebo que é só ódio, eu passo direto, eu nem olho para aquilo ali direito. Gente, algumas pessoas, elas estão determinadas a levar as coisas pro pessoal e destruir o trabalho e a autoestima do outro. Principalmente por aquilo que eu mencionei antes, elas precisam trazer você para baixo para que elas possam se sentir melhor. Coloca isso na sua cabeça. A sua vida é muito curta para você ficar tentando agradar pessoas que já decidiram não gostar de você. Afinal de contas, né, como estão dizendo, a gente vive menos que uma sacola de plástico. Bora facilitar as coisas, né? A colunista Ann Landers é frequentemente citada como tendo dito: aos 20 anos nos preocupamos com o que os outros pensam de nós. Aos 40 anos não nos importamos com o que os outros pensam de nós. Aos 60 anos descobrimos que eles nem pensavam em nós. Os haters, na maioria das vezes, eles comunicam por amargura e é como se fosse um pedido de ajuda que nem eles mesmos se dão conta. Tem um dito que eu acho que se encaixa muito bem aqui, que é: pessoas machucadas machucam pessoas. Quando tentamos derrubar os outros, revelamos muito mais do nosso caráter do que do deles. Um ataque gratuito a outras pessoas apenas expõe o nosso próprio modelo de pensamento, os nossos preconceitos, as nossas inseguranças, as nossas emoções reprimidas e como julgamos as pessoas. Se você recebeu um feedback que você considera um feedback negativo, tenha a humildade de tentar encontrar nesse feedback alguma verdade e mude aquilo que você acha que precisa ser. Olha o Gilock. Ai, meu Deus do céu. Eu tô tentando falar bonito, esse gato tá me desconcentrando. Então, como eu falei lá atrás, se você receber um feedback negativo, tente encontrar nesse feedback alguma coisa que você possa aproveitar. Se você perceber que isso aí é só ódio mesmo, simplesmente descarte. Não desperdice seu tempo e sua energia vital com outra granada. Eu fico perplexa quando eu vejo lá dois guerreiros do teclado, um atacando o outro como se fosse uma coisa muito importante. Os ânimos se exaltam, os egos saem feridos e ninguém sai inspirado a crescer. Você não aprende nada com isso. E como eu sempre digo, foque na sua estrada, deixa o muro pra lá, foque na estrada e tire o dedo do gatilho. Enfim, eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Me diz aqui nos comentários o que você achou, se você acrescentaria mais alguma coisa, sobre o que você gostaria que eu falasse nos próximos vídeos. E por hoje é isso. Bye!